Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Humanidades com Andréa Mendes. Sou docente da área das Ciências Humanas há mais de 30 anos e quero convidar você hoje, então, para conhecer quais são os 7 erros mais comuns para os professores iniciantes. Mas antes, quero pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com professores e professoras que começaram na carreira da docência e ainda precisam aprender muitas coisas. Para começar, quero dizer para vocês que errar é extremamente natural. O que não é normal é a gente não aprender com esses erros. Por isso, eu trouxe para vocês 7 erros que são muito comuns quando a gente está iniciando na sala de aula e que a gente não foi preparado, na verdade, para enfrentá-los ainda na época da faculdade, tá bom? Para começar, um erro que eu acho que é muito comum é aquele erro do professor iniciante que quer ser amigo da turma. A gente precisa compreender que a relação que se estabelece dentro do ambiente de sala de aula é uma relação profissional. E o professor, a professora, quando ele se encontra com a sua nova turma, ele precisa compreender que ali o relacionamento vai ser de professor, estudante, professora, aluno, e que não é necessário que a gente estabeleça esses laços de amizades profundos com os nossos estudantes. Ali não é lugar de amizade, é lugar realmente de relações de aprendizagem. Segundo erro muito comum é, no início, a gente passar muito tempo preparando aulas perfeitas e depois a gente ficar muito frustrado ou muito decepcionada porque não deu para fazer aquela aula, o data show não funcionou, a tomada estourou, outro professor marcou a aula, né, na sua sala de vídeo, ou até mesmo você acabou não conseguindo a internet suficiente para você poder fazer, passar um vídeo, um documentário ou baixar a sua aula no Canva. Coisas acontecem. Então, o ideal é que a gente lembre que o espaço de sala de aula também é um espaço que tem que ser de flexibilidade e que a gente pode ter planos perfeitos, mas que podem dar muito errado, e aí é importante ter sempre o plano B. Terceiro erro muito comum dos professores iniciantes é falar o tempo inteiro. Eu cometia muito esse erro. Na verdade, eu descobri que eu não dava aula, eu dava palestra. Até que alguém me disse, às vezes é necessário que alguém venha, né? E quem me disse foi uma tutora minha, quando eu estava estudando sobre educação integral. E aí ela me despertou para isso. Olha, muito tempo depois que eu estava na docência. Então, quando a gente consegue dividir a fala da gente, a exposição, a mediação, com a participação do aluno, né, com essa interação com os estudantes, todos aprendem mais. Então, erro clássico, palestrinha não é legal. A gente precisa realmente, né, equilibrar a participação com os alunos. Quarto erro, querer controlar tudo. E nem sempre é possível. Né? A gente sai de casa com o nosso planejamento todo organizado, na agenda, na cabeça, no caderno, né? Às vezes no e-mail. E quando a gente chega na escola, a gente se depara com um evento, se depara com uma visita, se depara com uma falta de algum recurso ou até mesmo, né, com uma mudança de planos da gestão. E o que é que a gente faz? A gente tem que ter, então, aí resiliência, jogo de cintura, para entender que nem tudo está sob o controle do professor, certo? É comum as professoras ficarem estressadas quando não conseguem executar a sua sequência didática. Eu já fiquei muito aborrecida, confesso a vocês. Mas a gente precisa compreender que a escola, ela é um organismo vivo e mudanças são muito comuns dentro da sala de aula e dentro dos contextos educacionais. O quinto erro, e esse erro é clássico também, é levar tudo que o aluno faz em sala de aula para o lado pessoal, certo? A gente precisa compreender que o estudante ele vem de uma dinâmica familiar, ele vem de um contexto também cultural e muitas vezes aquilo que ele faz é muito mais para chamar a nossa atenção. De forma negativa, claro, mas foi a forma que ele aprendeu. Então é importantíssimo que a gente compreenda que o aborrecimento daquele estudante não é algo
que é voltado para a nossa pessoa, mas para a instituição, né? Muitas vezes para a necessidade daquele ambiente. Então a gente tem que ter cuidado para não levar as coisas para o lado pessoal, certo? Já o sexto erro, que eu acho assim um dos mais graves, é não estabelecer as regras logo no início do ano. Ai, professora Andréa, estamos em março e agora que a senhora está me dizendo isso, tem sempre tempo, certo? A todo momento. Então é importante que você estabeleça as regras, que você diga quais são as normas de conduta da escola que estão presentes no regimento, como devem ser as normas de conduta dentro da sua sala de aula. Esse ano, eu fiz aula zero para todas as minhas turmas. E eu expliquei para eles, né, que eram orientações para que nós tivéssemos um ótimo ano letivo. Então, nas orientações, eu falei sobre a questão do foco, da atenção, da concentração, falei sobre a questão da organização dos materiais, do cuidado com o livro didático, falei sobre respeito, falei bastante sobre a proibição do uso do celular em sala de aula. E é óbvio que essas questões elas precisam ser ditas ao estudante para que quando ele quebre uma das regras, quebre uma das normas, você possa dizer, mas nós já conversamos sobre isso, mas você já sabia que era assim. Algumas escolas elas têm regimentos, né, e que são levados para toda a comunidade. Outras escolas têm regimentos dentro da gaveta. Então, se a sua escola tem um regimento, faça uma leitura e apresente para os seus alunos esses pontos. Creio que a sua aula vai render muito mais. E o sétimo erro, né, é querer resolver os problemas dos alunos. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Não façam isso, certo? Eu cometi esse erro no início da minha carreira, vi uma aluna chorosa, procurei saber o que ela tinha, e ela chegou em casa, contou para a mãe que eu tinha acolhido, e simplesmente a mãe bateu na minha porta com essa estudante para que eu pudesse ajudá-la. Não façam isso. Na época, nos anos 90, nem existia ainda o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, foi uma época que as coisas elas eram muito fluidas. Hoje não é mais assim. A gente tem conselhos tutelares muito ativos, participativos, a gente tem parcerias com o Ministério Público e a gente tem as secretarias, né, para a gente entrar em contato. Então, não se envolvam com os problemas dos estudantes que não sejam problemas de aprendizagem, que não sejam problemas pedagógicos, que não sejam problemas inerentes à nossa gestão da sala de aula, certo? Esse é um exemplo que eu dou para vocês, o meu exemplo, porque eu não sofri nada, eu não passei por nenhum problema por ter acolhido aquela aluna, né, aquela estudante, por ter ajudado a mãe dela naquele momento, mas os tempos mudaram. E como eu falei para vocês, eu comecei há mais de 30 anos, então é o meu conselho, não cometam esse erro, não se envolvam com os problemas dos estudantes. E o meu conselho bônus, né, não está aqui entre os sete, mas o meu conselho bônus é dizer para vocês que não compartilhem seus números de telefones, não respondam mensagens dos estudantes pelas suas redes sociais, não usem, né, dos seus espaços pessoais para transformá-los em espaços também de diálogo com os estudantes, certo? Lembrem que vocês são professores profissionais, que vocês são professoras profissionais. E manter o profissionalismo e esse distanciamento que é inerente ao nosso fazer também é importante, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse material, que vocês reflitam também o que é que vocês têm feito, o que vocês precisam fazer e dizer que a docência é uma carreira de muita satisfação, mas que a gente precisa também tomar os nossos cuidados para fazer um trabalho de excelência, tá bom? Então, muito obrigada pela sua atenção. Por favor, compartilhe esse vídeo com professores iniciantes, deixa seu like e não esquece de ativar as notificações para saber de quando a gente vai postar novos conteúdos. Muito obrigada, até logo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!